Queridos amigos, queridas amigas, meu muito boa noite, formulando votos de paz, de bênçãos, de bem-estar e que as nossas vibrações, as vibrações mais saudáveis da espiritualidade maior, possa nos envolver, possa nos abençoar e que a distância geográfica não represente nenhum obstáculo à nossa transmissão das energias positivas, resultado da nossa sintonia com o conteúdo divino do Evangelho e a alta espiritualidade que dimana dos ensinamentos do Senhor. Gostaria de agradecer o convite formulado pela pessoa da Neuza e pelo Carlos, em nome de quem eu saúdo e cumprimento todas as pessoas vinculadas de alguma sorte ao Grupo Espírita Paz e Caridade, instituição tão querida e, como foi dito pelo Carlos, à qual eu me encontro vinculado desde muitos anos na minha atividade espírita de expositor. Gostaria de dizer que para mim é uma grata satisfação, entusiasmado estou de poder, por esse veículo, refletir a respeito da doutrina espírita com todos aqueles que se encontram aí e sem cuja presença não faria sentido um contato como esse. Gostaria de dizer que, em função das limitações que o contato virtual às vezes oferece, que me sinalizem qualquer coisa se por acaso o meu áudio, o som, a imagem, alguma coisa estiver saindo aí do programado. Mas queria dizer da minha satisfação, portanto, de estar nesse momento específico debatendo, discutindo, refletindo um tema tão interessante, tão importante como esse. E para começar, gostaria de propor uma reflexão baseado numa colocação que um grande filósofo da história da humanidade apresentou. Eu me refiro ao filósofo prussiano Immanuel Kant. Kant, que era tão conhecido na sua época e ficou conhecido como um dos mais capazes intelectos da história da filosofia, estabeleceu em sua época uma das frases que ficou mais conhecidas daquelas que ele falou. Essa frase é mais ou menos assim. Ele disse que duas coisas entusiasmavam ele: o céu estrelado fora de nós e no universo, e uma lei moral dentro de nós. Na sua época, Kant havia já cogitado a possibilidade de haver uma lei moral dentro de nós. Uma lei moral que regeria, digamos assim, a intimidade da criatura. E ele disse que duas coisas, portanto, o surpreendiam: essa lei moral dentro e um céu estrelado, isso é, o universo, a perfeição cósmica, a ordem cósmica fora dele. É provável que Kant, de alguma sorte, foi influenciado por outras pessoas na sua época, entre os quais se destaca a figura interessantíssima de Johannes Kepler, matemático e profundo conhecedor da astronomia, que costumava dizer que ao fazer silêncio, ao refletir profundamente em torno dele mesmo, e ao olhar para as estrelas, para os astros e meditar, ele conseguia sentir uma pulsação no próprio universo. E é essa a ideia que ele fazia da chamada música das esferas. Ele dizia que a nossa capacidade auditiva não conseguia captar, mas que o movimento dos astros, o deslocamento, as rotações, a movimentação galáctica, de alguma forma sugeria uma música que a gente, com os nossos ouvidos, não conseguia escutar. Uma música das esferas. Muito tempo depois, e eu estou me referindo ao século XX tão rico de pensadores, de intelectuais, um grande teólogo que eu gosto muito, teólogo protestante, mas que eu gosto muito, e cujas ideias são muito interessantes e sofisticadas. Só para você ter uma ideia, esse pensador deslumbrou mentes privilegiadas do século XX, como é o caso de Francis Collins,
o engenheiro geneticista, diretor do projeto Genoma, e outras mentes intelectuais que se deslumbrou com a inteligência desse teólogo. Eu me refiro a C.S. Lewis. Lewis, que é muito conhecido, vou dizer uma coisa que as pessoas vão conhecer, é muito conhecido pela obra As Crônicas de Nárnia, que chegou inclusive a produzir um filme graças à obra dele. Não é tão conhecido assim no meio popular, mas no meio religioso é muito conhecido por uma obra fenomenal chamada Cristianismo Puro e Simples. E nessa obra, Cristianismo Puro e Simples, ele tem ali a riqueza de boa parte do seu pensamento, ali está condensado boa parte da sua profundidade filosófica, espiritual e religiosa. E Lewis vai dizer, entre outras coisas, que em determinado momento, ele cogitando sobre a natureza, ele vai colocar algo muito interessante quando diz mais ou menos assim: quando os homens que ele diz é no sentido geral, coletivo, quando os homens, ao longo da história, começaram a se tornar cientistas, eles assim o fizeram para pesquisar leis da natureza. E ao pesquisar as leis da natureza, já está embutida a ideia que se há leis na natureza, há um legislador. Alguma coisa que botou isso para funcionar. E a ciência só é possível em termos de ciências naturais porque pressupõe a ideia de pesquisar coisas que são regulares, isso é, que são leis. E para se pesquisar coisas que são regulares, do contrário, não tem ciência, porque a ciência é baseada em método de repetição, de replicação, de reprodução científica para estabelecer um consenso. Mas ao se procurar leis na natureza, os cientistas, no início da ciência, já estavam revelando que acreditavam que havia, portanto, um funcionamento, algo coerente e racional, e não se dá para entender leis sem alguém que legislou. Essa ideia de Lewis parece poética, mas de alguma forma faz referência a Kant. Só que o que Kant não sabia na sua época, é que essa ideia, o céu estrelado fora e uma lei moral dentro, na verdade, é uma coisa só. Não são duas coisas. Não é um céu estrelado de fora e uma lei moral por dentro, mas o céu estrelado fora e a lei moral dentro é uma coisa só. Kant não pôde viver na Terra visualizando esse projeto se concretizar no mundo, porque Kant não conheceu a doutrina espírita. A doutrina espírita veio depois dele, século XIX, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, obra que no último mês de abril fez aniversário entre nós e que inaugurou a 18 de abril de 1857 em Palais Royal, coração da França, na Galeria d'Orléans, portanto, na Grande Banlieue de Paris, ali na livraria Danty. O Livro dos Espíritos é apresentado nesse dia, 18 de abril, inaugurando aquilo que Leon Denis chamou o espiritualismo moderno, ou que Joana de Ângeles vai afirmar por Divaldo Franco, a era do espírito imortal, que inaugurava, não significa que se concretizava então, porque essa era do espírito imortal ainda está em vias de concretizar. A verdade é que Kant não pôde visualizar isso. O futuro reservava a explicação de que o universo estrelado fora e uma lei moral dentro são termos de uma mesma equação. Allan Kardec, quando publica o Livro dos Espíritos, ele consegue apresentar à cultura mundial o resultado das suas interações, dos seus diálogos que são o melhor método para a aprendizagem psicopedagógica. É por isso que toda a saga da filosofia é feita de diálogos. É por isso que a própria filosofia ocidental, com Sócrates e Platão, é fundada em dialética, em diálogo.
Os diálogos fazem o pensamento produzir, o pensamento amadurecer. É por isso que o ensino-aprendizagem é feito de tese, antítese e síntese. Allan Kardec, utilizando o recurso mais precioso de toda a tradição da cultura e do conhecimento, utiliza a dialética no sentido espiritual, formulando as questões mais importantes e a síntese de toda a sabedoria universal, nas propostas que ele apresentou em 1019 questões, em O Livro dos Espíritos, que sintetiza não apenas a sabedoria universal, mas ali está contida, nessas 1019 questões, antropologia, psicologia, sociologia, física, astronomia, mas também religião, espiritualidade, teleologia e teologia. Ali estão escritos as grandes questões que inquietam o espírito humano ao longo das épocas, como quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou e por que eu sofro, por que eu estou na Terra. Ali se encontram as grandes e magnas questões de toda a história da tradição cultural filosófica que não foram respondidas de maneira completa ao longo das eras e que na obra O Livro dos Espíritos ali se inaugura uma nova mentalidade em que os próprios espíritos relatam a Allan Kardec esse aspecto do mundo espiritual que sempre foi cogitado pelos sistemas religiosos, mas que a partir daquele momento era desvelado a sua realidade lógica e coerente, o seu mecanismo por detrás, que ao longo das épocas foi travestido, foi envolvido em misticismo, em superstições, em crendices de toda sorte, em preconceitos ao longo das épocas. Cada sistema religioso e filosófico atribuiu à vida após a morte, à vida espiritual, um conjunto de valores específicos que dentro deles havia grande dose de verdade e também distorções e erros, alguns erros sérios. Ao longo das épocas, na tradição do Oriente ou na tradição do Ocidente, a vida após a morte e a ideia da vida espiritual sempre foi contaminada com as paixões e os preconceitos humanos, ou então foi negada pelo ceticismo racional, científico, que combatia qualquer forma de espiritualidade. Allan Kardec, em pleno século da ciência, onde a ciência estava produzindo as suas bases mais importantes, onde o apogeu do entusiasmo científico tomou conta de homens e mulheres que chegaram a dizer que a morte da religião era inevitável, que a destruição do sentido espiritual era uma questão de tempo, como é o caso de Thomas Edison e outros, que chegaram a dizer que não daria alguns tempos para a ciência descobrir tudo e provar que não há necessidade nem da alma, nem de Deus para explicar o universo. Como estavam enganados esses homens e mulheres notáveis, sem nenhum demérito à inteligência deles, sem nenhum prejuízo ao crédito e ao mérito que ofereceram à humanidade. Mas Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, em igualdade de condições com a ciência, dialogando com o conhecimento cultural e científico, mas indo além, resgata do dogma, da superstição e do preconceito, o elemento espiritual e apresenta uma ciência não acadêmica, bem se vê, mas uma ciência de observação, cujo laboratório e método estavam fundados na experiência mediúnica, com método específico, mas que tinha aspectos filosóficos e consequências ético-morais religiosas. O Espiritismo é definido por Allan Kardec na obra O Livro dos Espíritos como a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo material e o mundo espiritual. E as consequências filosóficas a partir daí. A obra O Livro dos Espíritos apresenta à humanidade uma espécie de ciência do elemento espiritual, com os princípios fundamentais do elemento espiritual, para que a gente entenda os seus desdobramentos e as suas consequências. É por essa razão que o Livro dos Espíritos é a base a partir da qual se estrutura todo o edifício doutrinário. É a partir do Livro dos Espíritos que nós teremos, na sua própria estrutura, no seu próprio esqueleto, na sua própria estrutura
cronológica e didática, pedagógica que foi organizada. O Livro dos Espíritos possuindo 4 partes fundamentais, cada uma delas com elementos importantes, daria origem a 4 outras obras, que seriam as obras que complementariam a obra inicial, o Livro dos Espíritos, e que configurariam o Pentateuco kardeciano, que representa a codificação de Allan Kardec, a codificação espírita, portanto, as 5 obras básicas da doutrina espírita ali estruturada. A primeira parte da obra O Livro dos Espíritos se chama Das Causas Primárias. A segunda parte, do Mundo Espírita ou Mundo Espiritual. Da terceira parte, é chamada Das Leis Morais. E a quarta parte, Das Esperanças e Consolações. Na primeira parte, Das Causas Primárias, onde Allan Kardec examina com os espíritos os elementos gerais do universo, a origem das coisas, o princípio de tudo, os elementos básicos da formação do cosmo, seria mais tarde, a partir desses elementos, que ele desenvolveria esses conceitos na obra A Gênese, que é um trabalho maduro sobre a origem do universo, sobre Deus, sobre os elementos gerais do cosmo. Da segunda parte, o mundo espiritual ou mundo espírita, que Allan Kardec aborda as relações com o mundo espiritual, os fenômenos, a emancipação da alma, as capacidades anímicas e espirituais, a interferência dos espíritos em nossas vidas, daria ensejo à publicação de O Livro dos Médiuns, que é o trabalho metódico e sistemático, o guia prático dos evocadores, como ele colocou no subtítulo, para os indivíduos travarem contato seguro com o mundo espiritual. Da terceira parte, das leis morais, nosso tema, sairia o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte, das esperanças e consolações, onde ele examina as grandes questões da teologia, como céu, inferno, purgatório, felicidade e infelicidade terrenas, felicidade e infelicidade além da morte, daria origem à obra O Céu e o Inferno, da justiça divina segundo o Espiritismo. Ora bem, nessas 4 partes, portanto, do Livro dos Espíritos, sairiam 4 outras obras que comporiam ali o Pentateuco kardeciano. A coisa interessante é que o professor Herculano Pires e também o professor e também outros estudiosos, mas possivelmente o professor Herculano Pires foi o primeiro a abordar esse assunto. Ele vai dizer que não apenas essas 4 partes que dariam origem a essas 4 obras fundamentais, mas a introdução do Livro dos Espíritos, que sintetiza tudo aquilo que vai ser abordado, que era algo peculiar nas obras do século XIX. Toda obra de ciência do século XIX tinha uma introdução longa que sintetizava tudo aquilo que, em resumo, aquilo que iria ser tratado depois. Dessa introdução se geraria a obra O Principiante Espírita. E da parte Os Prolegômenos, que é um texto bem pequeno, antes de começar propriamente a obra, se geraria a obra O que é o Espiritismo. Que obra fantástica o Livro dos Espíritos, que sintetiza tudo, aquele edifício que se estruturaria monolítico, todo ele em cima dela. Em cima, portanto, do diálogo, das respostas, das informações que os Espíritos deram a Allan Kardec. A grandeza do Livro dos Espíritos está em muitas coisas, inclusive na forma como Allan Kardec perguntou aos espíritos, porque às vezes o sucesso de uma resposta está na forma como a pergunta foi feita. E Allan Kardec fazia perguntas extraordinárias que abria espaço para que os espíritos pudessem abordar aquelas questões maravilhosas. Mas, adentrando agora no nosso tema, das leis morais. Quando Allan Kardec aborda as leis morais, já passando pela primeira parte e pela segunda parte, a primeira parte das causas primárias, portanto estava formada ali a ideia de Deus, a ideia dos elementos básicos do universo, os princípios fundamentais da vida e das coisas. Já havia passado pela segunda parte, o mundo espírita, ou mundo espiritual, que daria origem aí à ideia das relações com os espíritos, portanto o mundo espiritual como um fato, uma realidade, as interferências dos espíritos em nossas vidas, a realidade do mundo espiritual, porque os próprios espíritos é que voltavam para se comunicar e dizer como era o mundo espiritual. Portanto, o trabalho de Allan Kardec
em altitude maior do que, por exemplo, de Sócrates, com todo respeito. Porque Sócrates conversava com seu daimon, seu anjo guardião, e recebia dele a sabedoria e a intuição para propor a sua filosofia maravilhosa. Mas Allan Kardec não se contentou em se comunicar com um anjo guardião, mas fez questão de colher informações as mais variadas do mundo espiritual, para se chegar a um consenso daquilo que os espíritos diziam. Não se contentou em apenas receber as informações de uma entidade isolada, mas da comunidade do mundo espiritual. Ele vai dizer de uma forma muito bonita: se o pesquisador de ciência sociais, por exemplo, entrevistar apenas os camponeses de um país, terá a ideia do país a partir do ponto de vista dos camponeses. Portanto, para ele ter uma ideia geral do país que as pessoas estão vivendo, ele tem que entrevistar dos camponeses aos reis. Ele tem que ouvir da plebe aos poderosos, para ter uma ideia da estrutura social, das classes e de como funciona aquela sociedade. E ele conclui dizendo: foi isso que fizemos com o mundo espiritual. Para ter ideia de como é o mundo espiritual, nós dialogamos com os espíritos mais atrasados, mais apegados à terra, até aquelas potestades, aqueles espíritos angelicais que se comunicavam conosco. Mas vamos às leis morais. Quando ele adentra nas leis morais, já está essa estrutura estabelecida, e ele então quer ouvir, quer receber dos espíritos a informação de como é que o indivíduo deve se conduzir na Terra, como é que ele deve se portar na Terra, para estar bem na Terra e no mundo espiritual. É essa a preocupação de Allan Kardec, a princípio, quando interroga os espíritos a respeito das leis morais. Qual é o modo de proceder nesse mundo para o indivíduo estar em sintonia, afinado com o mundo espiritual? É essa a preocupação da obra As Leis Morais. E é por isso que das leis morais sairia o elemento moral, o elemento ético, portanto, o elemento que diz ao homem como é que ele pode ser feliz. Qual é o estilo de vida que ele pode adotar? Que tipo de vida ele deve fazer, que ele deve adotar para ele ser feliz nesse mundo? Que tipo de estilo de vida ele deve vivenciar aqui nesse mundo para ser feliz, para experimentar aventura? É essa a ideia das leis morais. E quando ele investiga essa realidade, ele recebe algumas informações importantes. Por exemplo, o primeiro capítulo das leis morais se chama Da Lei Divina ou Natural. Da lei divina ou natural, ele recebe a ideia que lei natural e lei divina é uma coisa só. Ou seja, a proposta de Kant. A proposta de Kant. Portanto, a ideia de que dois átomos se aproximam ou se repelem, que acontece no mundo infinitamente pequeno, é a mesma coisa que acontece nos astros, que se aproximam e se repelem, e é a mesma lei que funciona nos relacionamentos de simpatia e de antipatia dos seres humanos. É uma lei única, aplicada em circunstâncias e operando e funcionando em diversas situações, as mais variadas. É a primeira questão. A segunda questão da lei divina ou natural é que, sendo uma lei só, ela se manifesta em dois aspectos: aspectos materiais e aspectos morais. É uma lei só, lei divina ou natural. Os espíritos chegam a dizer: a lei divina ou a lei natural é a lei de Deus. Portanto, natureza e espiritualidade é uma coisa só. E os espíritos dizem: única possível para a felicidade dos homens. E o ser humano só é infeliz quando dela se afasta. Indica o que ele deve fazer ou o que ele não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. É uma lei só, portanto. É uma lei só, que se manifesta em aspectos diferentes. Leis materiais, leis morais. Quando a gente fala leis materiais e leis morais, já é uma tentativa nossa de dividir uma lei que é única em aspectos materiais e aspectos morais, que a gente pode desdobrar em leis, como a gente tem, por exemplo, uma lei maior e tem subleis. A gente não tem isso no judiciário, não tem uma constituição, mas não tem também emendas constitucionais, não tem também subtipos da própria lei.
Então é a mesma coisa. A gente pode desmembrar a lei que é única, a lei divina que é única, em várias leis. As leis materiais e as leis morais. Kardec vai dizer que as leis materiais dizem respeito à vida material do homem. E que é da alçada da ciência. Lei da gravidade, lei da eletricidade, força nuclear fraca, força nuclear forte. Tudo isso são leis materiais. E leis morais, que aí já é da alçada da religião em geral e do espiritismo em particular. Enquanto as leis materiais regulam a vida material do homem, as leis morais regulam a vida psíquica. Ou, se quiser, moral. Moral e psiquismo em espiritismo é a mesma coisa. Mundo emocional e mundo moral, evolução sentimental e evolução moral é uma coisa só. E aí, Allan Kardec vai dizer também, ou melhor, os espíritos vão dizer, que essa lei divina ou natural, não está localizada em lugar nenhum. Quantas vezes, minha gente, houve guerra de religião, houve conflitos e batalhas, porque alguém dizia que a lei estava no Alcorão, outros diziam que a lei estava na Bíblia, outros diziam que a lei divina estava num texto sagrado, no Bar do Todol, no Livro dos Mortos, no Livro Tibetano dos Mortos, e assim por diante, Bhagavad Gita, Vedanta, os Upanishads, o Livro dos Vedas, e assim por diante. Os espíritos dizem que a lei não está localizada em algum local. Deus não iria se resumir, não iria se empobrecer colocando em uma montanha sagrada, em um rio sagrado, em uma igreja ou em um local sagrado, em um templo. Não! A lei divina está espraiada no universo. Mas, ao mesmo tempo, item 621 do Livro dos Espíritos, a lei divina está na consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Está na consciência. Essa resposta é muito importante, porque dá a ideia de que a lei divina é imanente, está dentro, e, ao mesmo tempo, é transcendente, está fora. Ao mesmo tempo que extrapola o nosso ego, transcende a gente, está fora, ao mesmo tempo pode ser encontrada por dentro, pode ser buscada interiormente. A lei divina está fora e está dentro ao mesmo tempo. Daí, quando eu busco a minha espiritualidade, eu estou buscando a lei divina. E ao buscar espiritualidade, eu estou transcendendo, saindo de mim mesmo, saindo do meu ego, saindo dos meus limites, acessando o mundo espiritual, mas ao mesmo tempo eu estou mergulhando para o meu mundo interior. Eu estou me conectando com a dimensão mais interior, mais profunda que eu tenho, que é o espírito, que está por dentro. O espírito mergulha dentro da carne. Então a centelha divina está dentro. Por isso Jesus falava que o reino de Deus não é desse mundo, o reino de Deus é de outro mundo, mas ao mesmo tempo o reino de Deus está dentro. Imanente e transcendente. É a consciência na qual nós carregamos o próprio Deus. Nós carregamos Deus em nós através das suas leis, através, portanto, da consciência. Há uma frase muito bonita que os espíritos dizem assim: o sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda as leis morais e as pratica. Ora, a lei divina, portanto, tem efeito em vários aspectos. Só para descontrair um pouco e para tornar o tema mais palatável, né, mais agradável, imagine você que a lei divina se manifesta em aspectos muito particulares, em aspectos muito materiais. Por exemplo, a pessoa come demais e passa mal. É a lei divina atuando nela. É a lei divina dando uma indigestão. Não é a lei divina, pessoalmente, que vai lá e pune a criatura. A lei divina estabelece limites. Quando eu extrapolo esses limites, eu passo a sofrer as consequências disso. Então, se você se excede demais, não é Deus que está castigando. Então, da mesma forma, é na vida psíquica. Se você sair daqui agora, depois da palestra, e comer 3 pratos de feijoada, não vai dar muito certo agora de noite. Né? Se quiser tentar, eu não recomendo. Eu já tentei e não deu muito certo. Então, esse é um problema. Mas na ordem psíquica, a lei também funciona. É só você ficar no Instagram, no Facebook, só vigiando a vida alheia, vendo notícias negativas, notícias perturbadoras, que eu não dou 6 meses para você ficar deprimido. É a lei divina, funcionando em termos psíquicos, atuando na nossa vida emocional, na nossa vida psíquica, em hábitos físicos e em hábitos morais, em hábitos psíquicos. Ora,
Essa ideia diz o seguinte, que o livro dos espíritos, ou melhor, as leis morais que Kardec coloca ali, é uma temática tão orgânica, que me permitam aqui estabelecer uma coisa. Kardec vai desmembrar essa lei, que é uma, em várias leis, que a gente vai colocar aqui. Que começa com lei de adoração e vai. Lei de adoração, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade, e culmina em lei de progresso, e culmina em lei de justiça, amor e caridade. Kardec pergunta aos espíritos sobre isso. É o item 648, último item do capítulo Lei Divina Natural, que inaugura essa parte. E sabe o que os espíritos vão dizer para ele? Me permitam aqui colocar? Olha que coisa interessante que passa despercebido quando a gente estuda a obra. Os espíritos vão dizer o seguinte, Kardec pergunta, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, enfim, a de justiça, de amor e de caridade. Olha o que os espíritos respondem. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, segui-la sem que ela tenha por isso nada de absoluto. Pausa. Essa organização em 10 leis que Kardec colocou foi um modo de organizar uma lei só. Porque se fica só uma lei só, fica difícil a gente saber os detalhes dessa lei na nossa vida do dia a dia. Então Kardec dividiu para a gente ter uma ideia de como é que é isso. Para a gente ter uma ideia como é que essa lei funciona no nosso dia a dia, no aspecto prático. Porque a lei é um só. Só que a lei, assim, uma só, fica muito vaga para a gente entender. Fica muito difícil a gente entender. Então Kardec desmembrou, mas os espíritos estão dizendo nada tem de absoluto. O que significa dizer, meus amigos, que a gente não pode pegar as leis divinas e dizer só são essas. Não são só essas. Quer ver uma coisa? Vocês, todos vocês que estão assistindo agora, sabem e conhecem uma lei que é resultado do raciocínio lógico de todas essas leis morais, mas que não está presente aí em um capítulo do Livro dos Espíritos. Chama-se Lei de Causa e Efeito. Lei de Causa e Efeito não está colocada no Livro dos Espíritos dessa forma, mas se depreende, se conclui que existe uma lei de causa e efeito baseada em tudo aquilo que a gente aprende, que a gente aprendeu. E há outras leis, então nada tem de absoluto. A gente não pode pegar isso daqui, essas leis morais, como se fossem as únicas e não tem mais nada. Nada tem de absoluto. Continuando, os espíritos continuam dizendo, não mais que todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sob o qual se considera uma coisa. Agora é o ponto essencial que eu queria aqui chamar a atenção. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Lei de justiça, amor e caridade. O que os espíritos estão dizendo é o seguinte, você está querendo compreender a lei divina ou natural, né? E aí dividiu em 10, né? Mas o que os espíritos estão dizendo é o seguinte, para Kardec, Kardec, a lei de amor, justiça e caridade é a lei divina ou natural. Você desmembra em 10, mas essa última que você citou aí, lei de amor, justiça e caridade, é a própria lei divina. Se você quiser entender a lei divina ou natural, você entenda nos seus aspectos detalhados. Mas a lei de amor, justiça e caridade é a própria lei divina. E se você respeita a lei de amor, justiça e caridade, você está seguindo a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de liberdade, a lei de igualdade, a lei de progresso, a lei de sociedade e assim por diante. Então, quando a gente desmembra, é para a gente entender nos aspectos aí da nossa vida. Lei de adoração. Quando você pega o capítulo Lei de Adoração, tem lá questões importantíssimas sobre o sentimento religioso, um dos arquétipos da psicologia de Carl Gustav Jung. O sentimento religioso é universal, sempre houve na história da humanidade. Jung vai examinar isso depois, mas Allan Kardec já examinou.
Na lei de adoração fala sobre a evolução do pensamento religioso, da ideia do sagrado. Na lei de adoração você vai encontrar a prece numa abordagem totalmente diferente da abordagem histórica, num ritual de culto exterior, de uma liturgia externa. A prece é apresentada ali como sendo uma experiência psicológica interior. Falamos isso em uma palestra recente. O elemento essencial, no entanto, do capítulo Lei de Adoração é que o capítulo Lei de Adoração tem a ver com o relacionamento que o indivíduo estabelece com o sagrado, o espiritual, ou o divino, ou Deus. E esse é o primeiro capítulo, Lei de Adoração, porque o relacionamento que você estabelece com o sagrado, de alguma forma, modula suas relações com o próximo e com você mesmo. Se você tem uma relação infantil com o sagrado, você acaba se relacionando com o próximo e com você mesmo de maneira infantil. Se você tem uma relação desconfiada com o sagrado, você tende a projetar essa desconfiança no próximo e com você mesmo. Lei de adoração. Aí a gente passa para as leis que tem a ver com o relacionamento do homem consigo mesmo. Olha que coisa interessante. As leis morais têm relação do homem com Deus, relação do homem consigo e relação do homem com o próximo. É a trilogia de Jesus. Jesus resumiu toda a lei e os profetas do Antigo Testamento em amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. Amar aqui tem a ver com relacionamento, ou seja, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o próximo e o meu relacionamento comigo mesmo. As leis que são do relacionamento com Deus é a lei de adoração. As leis que são do relacionamento consigo mesmo é lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação e lei de destruição. Na lei de trabalho a gente tem o trabalho e repouso, a gente tem a ampliação do conceito de trabalho. O trabalho não é só o trabalho remunerado, é toda ação útil é trabalho, toda ação que promova o progresso é trabalho. A evolução do conceito de trabalho, os trabalhos materiais, os trabalhos intelectuais e assim por diante, que faz o homem progredir, um elemento essencial do progresso. Os limites e impedimentos do trabalho profissional. Allan Kardec, com os espíritos, antecipa as chamadas leis trabalhistas, quando fala da necessidade do homem trabalhar, mas repousar, da necessidade de salários justos, de patrões equânimes, da desnecessidade do supérfluo e da incapacidade do homem trabalhar, a sociedade o manter. Olha só, questões que na época de Kardec não havia das leis trabalhistas, olha só. Mas também nós iremos encontrar nas relações consigo mesmo a lei de reprodução, onde ali está embutida, muita gente não percebe isso, mas ali está embutido no capítulo Lei de Reprodução, a relação do indivíduo com a sua sexualidade, por exemplo. A gestão que ele faz dos impulsos sexuais de maneira ali em germe. As sementes estão ali, claro, para que no futuro as pessoas e os estudiosos desenvolvessem aquela questão. Ali está a questão de planejamento familiar, ali está questões de método anticoncepcional, controle populacional, tudo em germe, tudo em rudimentos, ali está colocado pelos espíritos. Lei de conservação. Na lei de conservação a gente tem questões importantes sobre o consumo, sabe o consumismo que a gente aborda hoje? Ali está, relação com consumo, consumo consciente, ali está colocado. Ali está colocado a gestão e o equilíbrio da gestão das coisas materiais, como é que eu uso e como é que eu gerencio, como é que eu organizo, administro as coisas materiais, está lá na lei de conservação. Na lei de conservação, capítulo Lei de Conservação, tem os cuidados com o corpo, tem questões sobre a alimentação, sobre conservação do corpo, está ali colocado de maneira especial. Lei de destruição. Aí a gente tem na lei de destruição questões sobre guerra, sobre flagelos naturais, sobre terremoto, sobre epidemia, sobre pandemias, que é um tema que a gente está vivendo. Está lá no Livro dos Espíritos, as coisas que fomentam o progresso, a guerra que é lamentável, mas que também fomenta o progresso, lá, infelizmente, por esse meio, que as destruições são apenas renovações, que o que ocorre nas pandemias, nas epidemias ou nas guerras é que em alguns momentos, em alguns anos ou em alguns meses, a humanidade avança e progride de tal forma em passos que demoraria anos e anos para acontecer. Que essas destruições
aceleram processos que demorariam muitos anos de acontecer, aceleram rápido. Olha o que está acontecendo aqui com a gente. Olha o que está acontecendo. Esse veículo virtual e essas coisas virtuais estão, na verdade, acelerando de tal forma que está acelerando coisas que já haviam, o chamado trabalho remoto, os chamados mecanismos virtuais, mas que agora está sendo intensificado e chegou para ficar. Quando acabar a pandemia, tem muita coisa das tecnologias virtuais que vão ficar. Então, lei de destruição está lá já examinada no século XIX, o Livro dos Espíritos. Aí a gente tem o segundo conjunto, leis que dizem respeito à relação do indivíduo com o próximo. Lei de sociedade, ali está laços sociais e progressos, laços familiares, a questão dos vínculos familiares, antecipando muita coisa que a gente está vivendo hoje. Allan Kardec e os espíritos antecipam, por exemplo, uma das pessoas mais importantes das ciências sociais, Émile Durkheim, o célebre pai da sociologia, pensador francês, que falava que a família é um fato social, é a célula máter da sociedade. Allan Kardec já fala isso. Os espíritos já falam isso. E muito mais, porque a família, na visão espírita, não é apenas um fato social construído, mas também tem um aspecto espiritual. São espíritos ali que compõem o grupo familiar. Lei de progresso. Os espíritos vão falar que tudo progride, que há um espírito de sequência na natureza, que tudo evolui, das coisas mais sutis às coisas mais densas, que há um progresso em tudo, do nosso vocabulário, da nossa linguagem, das relações, do meio material, da alimentação, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se expressa. Tudo isso está previsto na lei de progresso. A lei de progresso permeia tudo. E Allan Kardec vai dizer que a pessoa, o ser humano, evolui intelectual e moralmente. Progride intelectual e moralmente. Emmanuel vai dizer que amor evolui no sentimento e evolui na sabedoria. Amor e sabedoria são as duas asas do progresso do espírito. Lei de progresso. A lei de progresso está muito bem colocada ali por Allan Kardec, que de alguma forma, quando eu leio esse capítulo, me faz lembrar de um ditado árabe que diz mais ou menos assim: ninguém pode impedir a madrugada. Isso é, o amanhecer. Ninguém pode impedir que haja o nascer do sol. Então, ninguém pode impedir o progresso. Ninguém pode, com as mãos, deter o progresso. Quem quiser fazer isso vai ser levado pelo progresso e vai evoluir, mesmo que seja batendo cabeça e pela força das coisas. A lei de igualdade, que Allan Kardec examina as questões da igualdade que nós temos em espírito, somos iguais. Espiritualmente somos iguais, porque temos a mesma origem do Criador e o mesmo fim, a plenitude, a evolução espiritual. As diferenças têm a ver com o progresso que o espírito já fez, em termos espirituais. E em termos materiais, as diferenças têm a ver com as provas e os desafios que cada espírito passa. Alguns são ricos do ponto de vista material, outros vivem uma experiência da escassez, da dificuldade material, mas esses papéis se invertem. Somos iguais em termos de oportunidade reencarnatória, de experiências evolutivas. Aquele que esteve no poder pode mais tarde reencarnar numa reencarnação humilde. E é assim que acontece, porque os espíritos têm que viver as experiências diferentes. Porque o progresso do espírito é viver as experiências diferentes para que ele possa desenvolver a sabedoria da experiência. Na lei de igualdade, Allan Kardec aborda uma questão muito importante, que é a igualdade de gênero. A igualdade entre homem e mulher parece uma questão boba hoje, mas na época de Allan Kardec era uma questão espinhosa alguém se aventurar a dizer que homem e mulher são iguais. O preconceito em relação à mulher era algo violento, era algo marcante. E Allan Kardec perguntar aos espíritos: são iguais perante Deus o homem e a mulher? Porque a própria Igreja Católica na época considerava a mulher um animal sem alma. Depois, como teve que canonizar Joana d'Arc, Maria Santíssima, Maria Madalena, aí mudou. Mas na época o preconceito envolvia a própria religião, que colocava o homem como sendo um ser especial. Olha só. E Allan Kardec aborda, e os espíritos, sabe o que responde Allan Kardec? São iguais o homem e a mulher perante Deus? E os espíritos respondem que a mulher, a sua missão, são iguais em espírito, porque homens e mulheres são espíritos que podem reencarnar, afinal, só são homens e mulheres no corpo, porque o espírito que é homem pode reencarnar mulher,
que está como homem pode reencarnar na mulher, e a mulher pode voltar a reencarnar como homem, para aprender ambas as experiências, mas que a missão da mulher é até maior do que o homem, porque é através dela que se inicia as portas do início da humanidade. É ela o portal que se abre para a humanidade através da reprodução. Olha só que coisa maravilhosa. Lei de liberdade, onde Allan Kardec vai discutir questões que foi discutido por Spinoza, por Kant, já citado, por Descartes e por tantos outros. E vai concluir com os espíritos que a nossa liberdade é relativa, e ele chama de livre-arbítrio essa liberdade relativa, que a liberdade é absoluta só no pensamento, só no psiquismo, e que há uma fatalidade. A fatalidade, do ponto de vista material, é a morte. Toda pessoa que nasce morre do ponto de vista material. E a fatalidade espiritual é a plenitude. Estamos fatalmente obrigados, fadados à plenitude, à bem-aventurança, à evolução espiritual. Mas as fatalidades que a gente chama de fatalidades, aquelas fatalidades que acontecem conosco na vida e que a gente acha que é fatalidade, Allan Kardec vai dizer que a liberdade ou o livre-arbítrio aconteceu antes, na escolha do gênero de provas. Aquela prova que eu passei, que foi fatal, que eu não contribuí para que ela acontecesse, uma doença, um acidente, uma situação fatal aqui, uma situação de problema de saúde, uma situação social e econômica. Essa fatalidade humana, na verdade, não é fatalidade, mas tem a ver muitas vezes com a escolha que o espírito faz antes de reencarnar. Então o livre-arbítrio aconteceu. E, por fim, meus amigos, capítulos especiais. Quando Allan Kardec aborda lei de amor, justiça e caridade. Portanto, lei de amor, justiça e caridade é a última lei que eu já mencionei. E o último capítulo dessa parte chama-se perfeição moral. Onde Allan Kardec vai abordar não é a perfeição no sentido absoluto, não é uma perfeição utópica, mas o capítulo perfeição moral é uma síntese das leis morais a respeito daquilo que a gente chama de reforma íntima, reforma moral. O capítulo perfeição moral é a parte mais psicológica de todas as leis morais. O capítulo perfeição moral vai falar não de uma perfeição, mas de um aperfeiçoamento moral. Porque o termo perfeição é usado num contexto de aperfeiçoamento. Tanto é que Kardec inúmeras vezes vai dizer: os espíritos que chegaram a certo grau de perfeição. Ele não está dizendo que o espírito é perfeito. Certo grau de perfeição. Determinado grau de perfeição, que pode ser até uma perfeição inferior. É no sentido de aperfeiçoamento. Agora, queria discutir aqui com vocês uma coisa. Perfeição moral e lei de amor, justiça e caridade são dois capítulos especiais, um que sintetiza as leis e outro que fala sobre a reforma moral. Eu sei que nosso tempo já está caminhando para esgotamento, mas eu gostaria de concluir, digamos assim, a nossa fala para depois as possíveis perguntas e respostas. Peço um pouco apenas de paciência para eu concluir o raciocínio, dizendo o seguinte: quando a gente examina interiormente essas leis morais, porque se a lei está na consciência, está dentro de nós, a gente pode encontrá-las na consciência. Me permito aqui fazer uma pequena viagem. Há um pesquisador chamado Paul McLelland, pesquisador que já desencarnou, já faleceu, ele faleceu em 2007, ele foi um neurologista, um neurocientista famoso. Paul McLelland foi um grande estudioso do cérebro, e a tese dele sobre o chassi neurológico, também chamada cérebro trino ou cérebro triuno, resumidamente ele vai dizer que o cérebro humano, na verdade, quando é examinado, na verdade são 3 cérebros em um. São 3 cérebros em um só. São 3 organismos que ao longo da evolução animal, a evolução do biótipo humano, foi desenvolvendo outras partes. E na verdade são 3 cérebros. O primeiro cérebro ele chama de complexo R ou cérebro réptil. Esse cérebro réptil tem mais ou menos 250 milhões de anos. É o cérebro mais primitivo. Está presente na evolução mais instintiva e é responsável por essas manifestações da agressividade, dos instintos primitivos, dos impulsos mais básicos e assim por diante. O segundo cérebro, o cérebro mamífero, também chamado sistema límbico,
tem mais ou menos 150 milhões de anos. Olha, o primeiro é 250 milhões. O segundo já é mais recente. Tem 150 milhões de anos. Esse cérebro é responsável pelas emoções, por algumas das emoções mais básicas. Eu estou falando emoção, não estou falando sentimento. Sentimento é algo mais nobre. As emoções mais básicas, como medo e assim por diante, o senso de organização social, que está presente em alguns mamíferos, né? O senso da prole, alguns sensos de localização e assim por diante. E o último cérebro, chamado neocórtex ou novo córtex, tem no máximo, exagerando muito, segundo os pesquisadores, na melhor das hipóteses, o neocórtex nosso, com a estrutura nossa mais recente, tem no máximo 1 milhão de anos. Muito recente. Que caracteriza, digamos assim, o Homo sapiens, ou sapiens sapiens, que tem a ver com inteligência, com discernimento, com capacidade de abstração, com fazer analogias e paralelismos. Mas por que eu estou falando nisso? Por que eu estou falando isso? Porque mais de 60 anos antes de Paul MacLeod, na década de 40, André Luiz, psicografando por Chico Xavier, um capítulo do livro No Mundo Maior, chamado A Casa Mental, vai dizer mais ou menos assim: os cientistas do futuro compreenderão um dia que a mente humana, no cérebro, e no cérebro pode ver, André Luiz fala assim, os cientistas no futuro compreenderão que o cérebro humano, e o cérebro é uma representação grosseira e material da mente, o cérebro humano no futuro vai ser detectado e vai ser compreendido, vai ser descoberto como um edifício de 3 pisos, diz André Luiz. E ele vai dizer, no primeiro piso está o subconsciente, onde está ali presente o nosso passado. Isso é, os impulsos, as nossas heranças, o nosso passado mais instintivo. O segundo piso do edifício representa o nosso presente, com a noção do eu, com as aquisições nossas, o intelecto, a razão e assim por diante. E o terceiro piso, diz ainda André Luiz, está o nosso futuro, com as nossas potências, com aquilo que a gente ainda não conseguiu explorar tudo, com aquilo que a gente não conseguiu desenvolver tudo, com aquilo que a gente ainda precisa, o Deus interno dentro de nós. Ponto. André Luiz falou isso. Aí vocês vão perguntar, mas Flávio, o que é que isso tem a ver com leis morais? Eu vou explicar. Primeiro piso, que é o piso mais básico, mais baixo, que é o complexo R, o cérebro mamífero, que na casa mental de André Luiz tem a ver com o subconsciente, os impulsos mais primários. A gente tem lei de conservação, lei de destruição, lei de reprodução. Os elementos mais básicos estão ali funcionando. Lei de conservação, lei de destruição, lei de reprodução. Segundo piso, o nosso presente, o raciocínio, a lógica, os nossos elementos que a gente já conseguiu conquistar do mundo animal e do mundo racional, dos mamíferos superiores e assim por diante. Aquilo que já está em nossas mãos, que já é disponível, que a gente já está usando, que passa por nós. Lei de trabalho, lei de progresso, lei de igualdade, lei de sociedade, lei de liberdade. E o último edifício, que tem a ver com a casa mental, com as coisas mais nobres, com as aspirações superiores, com os potenciais da alma, que tem a ver com o neocórtex, com o novo córtex, com o cérebro que não está totalmente explorado, com o eu divino dentro de nós. A gente tem lei de adoração, conexão com o alto, vinculação com o divino, lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade e perfeição moral. Os 3 elementos da casa mental, ou cérebro triuno, as leis divinas dentro de nós, operando nos vários níveis de funcionamento, nos vários níveis. Portanto, meus amigos, para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: na nossa consciência, dentro de nós, existe um evangelho. Você tem um evangelho dentro de você. E esse evangelho vibra. Kardec chega a perguntar, mas se a gente tem a lei de nós em nossa consciência, por que os missionários? Por que os missionários vêm para falar de amor, etc., se a gente já tem dentro da gente? E os espíritos responderam, porque o homem frequentemente esquece. Esse esquecer não é Alzheimer. Esse esquecer não é uma demência. Não é um esquecer no sentido de um problema de memória. O esquecer não é de memória, porque eu tenho decorado
na própria memória partes do Evangelho. Mas se eu pegar o Evangelho e não ler o Evangelho, eu posso até decorado. Mas se eu não fizer o Evangelho com a minha família uma vez por semana, eu vou esquecer emocionalmente. Se você não fizer o Evangelho de vez em quando, não é que você deixe de decorar umas partes que você já está decorado, é porque você tira da consciência isso. Então quando você lê o Evangelho e aquilo te emociona, é porque você tem o Evangelho dentro e bateu. É por isso que os livros religiosos existem. Os livros religiosos existem porque a religião e os missionários falam coisas que causam ressonância dentro de nós, porque a gente tem essas leis dentro de nós. E para concluir por fim, as leis morais têm no seu ponto mais alto Jesus. Por que Jesus? Porque quando Allan Kardec vai tentar entender, porque quando a gente fala em leis morais e fala disso tudo, a gente tem que ter alguma coisa prática. A gente tem que ter um exemplo prático para a gente copiar. A gente tem que ter um modelo. E qual é o modelo das leis morais? Jesus. O ponto mais alto de todas as leis divinas ou morais é Jesus. E é por isso que a partir daí surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é as leis morais na prática. Através de quem? Da pessoa de Jesus. Os ensinos de Jesus é a lei moral vivida. Ou, de maneira mais bonita ainda, eu poderia dizer que Jesus é a lei encarnada. Jesus é a lei divina entre nós. Então, meus amigos, como diz Emmanuel, se você tiver dúvida sobre leis morais, se você tiver alguma dúvida sobre as leis morais, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E se você tiver alguma dúvida sobre a vida de Jesus, vá e estude as leis morais. Porque Jesus e leis morais são termos de uma mesma equação. Ele próprio era a lei encarnada. A lei um dia encarnou. A lei um dia andou por nós. É isso que João, no seu evangelho, fala quando diz que o verbo se fez carne. O verbo divino se fez carne. A lei um dia ficou encarnada e a lei de Deus andou sobre nós. Essa lei se chama Jesus. Porque, como diz Emmanuel, nele os processos humanos já cessaram. Nele os processos humanos já cessaram. Já se realizaram todos os processos espirituais humanos, a ponto de ele ser espírito puro por excelência, e, portanto, a sua vida, o Evangelho, é a lei divina na prática.